José Varela tem 36 anos, casado e pai de 2 filhos. Cristão convicto das suas responsabilidades, está profissionalmente ligado a um grande grupo financeiro do nosso país. Em Portugal, é um dos representantes da Rede Europeia de Ética Empresarial. Com a futura Igreja de Miraflores, onde a rede tem sede como cenário, conversámos com José Varela sobre o seu envolvimento voluntário na rede europeia e das muitas questões éticas que se levantam hoje no tecido empresarial português. Começávamos por nos explicar um pouco o que é a rede europeia e como é que ela surge em Portugal. Ora bem, a European Business Ethics Network, portanto a rede europeia de ética empresarial, uma rede que surgiu em 1987, e que tem principal objetivo juntar a parte académica, mais do estudo e investigação sobre ética empresarial, com pessoas práticos, profissionais que estão no terreno, em empresas, em organizações, também do terceiro setor, instituições do Estado também, e tentarem promover a ética empresarial. A rede já existe na Europa desde esta altura, desde 87. Em 2009, um grupo de portugueses, algumas pessoas já eram académicos, conheciam a rede e entusiasmaram-se com o projeto, lançámos a secção portuguesa da rede. Em Portugal, como é que se manifesta a rede? Nós começámos por organizar uma conferência sobre negócios e direitos humanos, uma nova dimensão da responsabilidade social. Foi em outubro, no ISCTE. Também já organizámos o que nós chamamos Oficina de Ética nos Negócios, que a ideia é apresentar uma investigação, um projeto que esteja em curso por algum investigador e também, ao mesmo tempo que essa pessoa faz a sua apresentação, há oradores profissionais da área que também dão o seu contributo, ou seja, sempre aquela perspectiva de academia / experiência prática. Esses encontros, a ideia é serem trimestrais, portanto, periodicamente, haver esse ponto de encontro à volta da ética nos negócios. Nesse contacto, há essa receptividade por parte das empresas aos contactos da rede? A rede em Portugal, sobretudo, ainda tem mais pessoas da academia do que pessoas nas empresas. A nossa ideia é trabalhar aos poucos, também não é uma rede portuguesa, digamos aqui, só para o nosso país. As pessoas que entram na rede portuguesa entram na rede europeia, não é? Porque a ideia é também levar as pessoas que estão cá a trabalhar sobre o tema a integrarem uma rede maior, onde têm outros pontos de contacto, têm conferências especialmente dirigidas para investigadores, conferências especialmente dirigidas para profissionais, têm workshops para estudantes de doutoramento, por exemplo. E, portanto, a ideia é juntar as pessoas, trazer as pessoas em Portugal também para essa rede e não ficarmos só no nosso país. O simples facto também desta questão da ética estar no meio académico significa uma preocupação na formação para uma sensibilidade para as questões relacionadas com a ética? Eu penso que é um caminho que tem que ser feito e há escolas que já têm essa preocupação, mas mais penso que é um tema a ser trabalhado mais, porque pode haver a investigação, mas depois não se refletir imediatamente nos currículos das várias áreas. Não tem que haver só, por exemplo, um módulo de ética empresarial, mas é bom que isso seja imbuído em todo o ensino, particularmente da gestão, não é? E de economia. É um caminho muito importante a trabalhar também. As empresas portuguesas têm uma preocupação com a ética? Há ética nas empresas portuguesas? Eu penso que existe, enfim, isto teria pano para mangas, não é? Mas existe cada vez maior, pelo menos fala-se mais do assunto. O que às vezes pode não ser no melhor sentido, mas é uma preocupação que se denota na comunicação das empresas, nos relatórios de sustentabilidade, como reação a problemas que existiram no passado recente. Portanto, há pelo menos o despertar e a atenção ao assunto. Agora também este trabalho que é feito nas empresas e outras organizações tem que ter um lastro, digamos assim, uma base de investigação, de trabalho e, portanto, a ideia é essa, é aproximar-nos porque há muitas pessoas a estudarem o tema, a investigar sobre o tema. Isto pode ser muito útil para as empresas, não é? Esta fase em que vivemos, a crise em que o país e a Europa está,
são um bom pretexto para uma reflexão sobre este assunto, uma autoanálise também para as empresas? Penso que sim, que é uma altura em que devemos ser levados a pensar. Devíamos aproveitar para pensar mais profundamente e refletir sobre a forma, os modelos de negócio que temos, os modelos de sistemas económicos que temos, como é que chegamos a este ponto, e de certeza que vamos encontrar muitos fatores, queiramos pôr ou não o carimbo ética, mas está relacionado, não é, com esse tipo de preocupação. E, portanto, é uma fase boa para refletirmos. Que leitura é que faz? Pessoalmente e como também representando esta rede em Portugal, que leitura é que faz também de o uso que se está a fazer nesse sentido da situação em que vivemos? Eu primeiro devo dizer que uma grande característica da rede é que cada membro da rede pode ter a sua opinião e a sua perspectiva sobre o assunto. As pessoas estão unidas em torno de reconhecer a importância da promoção da ética nos negócios, mas não temos uma linha orientadora. Portanto, apesar de ter responsabilidades na rede, a minha opinião é pessoal, não é? Eu penso que é que se calhar não estamos a usar totalmente, a pôr totalmente em causa, ou seja, ir ao fundo das questões, ir ao âmago das questões sobre os próprios modelos em que as coisas estão construídas, em que os negócios estão construídos por vezes, apesar de eu também achar que as empresas fazem muito, nem tudo é mau, não é? Às vezes há aquela ideia um pouco feita que as empresas são os malandros, que não é nada disso, não é? São essenciais para criar emprego, para criar desenvolvimento, para criar riqueza, tudo mais. Agora, penso que podemos ir mais longe nessa reflexão, pondo em causa as próprias bases, não é? Centrando o negócio mais na importância da pessoa humana, e pensarmos mais noutros fatores e não propriamente, como talvez tenha sido nos últimos tempos, muito concentrado mais na criação de lucro. Acha que esse debate, essa reflexão não está a ser feita? Eu penso que está a ser feito, e podemos encontrar autores e até iniciativas à volta desse tema. Penso que está a ser feito, e é um caminho que acho que é importante que seja trilhado. A sua área de trabalho é também, são aqueles que dizem cuidado, por aqui não se pode ir. O que é que implica também esta área de trabalho? Eu trabalho numa área relacionada com o compliance, com a gestão de risco de compliance, que existe, está bastante desenvolvida atualmente em muitas empresas de vários setores. Para mim é uma sorte também trabalhar numa área como essa, porque está lá todas as preocupações de não só cumprimento legal, mas também de conduta, de preocupações éticas, de boas práticas, e portanto aí até acho que a tarefa é mais facilitada. Acho que há mesmo. Exatamente, portanto é o sítio certo. Acho que se calhar há atividades onde os dilemas são mais difíceis para um cristão que queira colocar a sua fé em prática. Deve haver áreas mais complicadas. E o testemunho como cristão, como é que se gera o testemunho de cristão neste ambiente de trabalho e de ética? O testemunho de cristão no mundo empresarial acho que enfim, são as mesmas exigências de quem está noutro mundo. As empresas, obviamente, não são, a maior parte, pelo menos, não são especificamente, mas estão relacionadas com uma atividade da Igreja, não são organizações, nem movimentos relacionados com a Igreja, e por isso pode parecer que é um mundo, de facto, onde a vertente espiritual de cada pessoa não é tão, pelo menos, colocada, falada diretamente e especificamente abordada. Mas o testemunho penso que é tão exigente como noutros fóruns. É nós, pelos nossos atos, tentarmos mostrar que há uma fé que nos guia, não é? E com toda a humildade, não fazendo de forma nenhuma uma pessoa diferente por causa disso, antes pelo contrário, mas é um desafio de todos os dias, como em noutras situações, eu penso que se coloca a todos os cristãos. A doutrina social da Igreja é uma linha ética orientadora
exemplar? Eu penso que não sou um estudioso do tema, gostaria até de conhecer melhor, de aprofundar, mas penso que é uma base muito boa, muito rica, e tem muitas respostas para muitos dos problemas atuais. Era bom ser utilizado mais como ferramenta de auxílio, até para quem tem que tomar decisões, e todos temos que tomar decisões, tenhamos ou não responsabilidades de gestão, mas na nossa vida do dia-a-dia, particularmente aqui estamos a falar da área do trabalho, a doutrina social da Igreja tem muitos ensinamentos que, para quem é cristão então, mas não só para os cristãos, como se diz, para os homens de boa vontade, não é? Que é muito útil e que devíamos tentar talvez promover mais e dar a conhecer e auxiliar quem quer refletir sobre a doutrina e pô-la em prática. É realmente um manancial de muitas orientações para os dias que correm. Eu penso que era importante haver diálogo e pontos de contacto e darmos a conhecer, como eu disse, no caso da Rede Europeia de Ética Empresarial, nós não temos, apesar, eu estou ligado à rede, mas não faço sequer ideia de qual é a orientação religiosa das outras pessoas, nem é o que interessa. O que interessa é que são pessoas que se preocupam com as questões de ética empresarial e trabalham na área. Mas com certeza que há pessoas que uns são cristãos, outros não são cristãos, portanto não está relacionado particularmente com a Igreja, nem com a doutrina social da Igreja. Mas percebe-se que há muitas pessoas que, mesmo não tendo como base a doutrina social da Igreja, se preocupam com estes temas, claro, e portanto era bom também darmos a conhecer e encontrarmos fóruns de discussão e de dar a conhecer e discutir as propostas da doutrina social da Igreja, que são bastante válidas mesmo para quem não é cristão, na minha opinião. De certa maneira, a nossa sociedade tem perdido esta noção de bem comum. Eu penso que é interessante fazer essa questão do bem comum, porque é algo que eu tenho pensado nos últimos tempos, até no decurso de algum trabalho de investigação que estou a fazer em paralelo com a minha atividade profissional. De facto, acho que há muitos mal-entendidos sobre o bem comum, ou é algo utópico, ou é algo que depois se impõe, por exemplo, às minorias em nome do bem comum e depois mistura-se também o interesse coletivo e tudo isto. Pronto. Eu ainda estou num caminho de perceber melhor, mas de facto penso que é um pouco a chave de muitos dos nossos problemas, é assumir responsabilidades sempre tendo em conta o bem comum, que é o bem de todos e o bem de cada um. Portanto, não é prejudicar o indivíduo a favor de uma entidade qualquer coletiva, mas de facto a doutrina social da Igreja aí apresenta claramente o princípio do bem comum, que eu acho que deve ser trabalhado, e há também outras correntes filosóficas e também de ética que se preocupam com a questão do bem comum, e acho que é algo que merece ser mais falado. O envolvimento com a rede, que importância tem como cristão estar envolvido nesta rede? É uma espécie de responsabilidade social dos cristãos? Nunca tinha pensado nisso. É uma maneira bonita de descrever a situação, mas eu acho que nós vamos nos envolvendo nas coisas sem pensarmos claramente. Claro, temos uma motivação por trás, não é? Tentar dar testemunho, sim, é importante, mas no fundo é pensar o que é possível fazer alguma coisa. Todos podemos fazer alguma coisa nas áreas onde nos movimentamos. Eu, por razões não só profissionais, mas também académicas, comecei-me a interessar particularmente por esta área da responsabilidade social, desenvolvimento sustentável, ética empresarial, e daí surgiu no fundo foi quase um desafio, não é? De trazermos esta organização para Portugal. Mas, como digo, é uma área em que nós podemos assumir, de facto, as nossas responsabilidades. Também temos a ganhar, as pessoas que são membros também têm a ganhar com isso, obviamente, porque conhecem outras pessoas que podem desenvolver trabalho, não estão isolados, não é? Para isso que servem as redes. Portanto, acho que é importante. Agora, são de facto situações em que
as ocasiões surgem e as coisas vão andando e só depois de refletirmos, se calhar pensamos de onde é que isto vem, não é? De onde é que vem esta disponibilidade, no fundo. Porque é preciso disponibilidade, não é? É um acrescento à vida comum, à vida diária, portanto é preciso ou tirar ou colocar outras horas na agenda, por exemplo, não é? Sim, de facto eu também não acho que seja nada do outro mundo, digamos assim. Acho que há pessoas que fazem atividades que se calhar ainda são mais pesadas, digamos. Agora, é tudo como é que nós queremos ocupar os nossos tempos livres. E os meus tempos livres normalmente são dedicados a este tipo de atividade. Também tenho a sorte da minha família, a minha mulher também vivemos estas atividades. Ela também tem as suas intervenções nestas matérias de voluntariado e cidadania. E, portanto, é uma questão de... provavelmente há menos tempos de lazer ou menos tempos de outras coisas, mas compensa. Não pensamos muito sobre isso. Quando é possível, nós estamos lá. Acha que faz falta à Igreja mais empenho por parte dos cristãos leigos em atividades de voluntariado ou de outra forma também de darem um testemunho mais ativo? Sim, eu penso que era bom alargar do pouco que eu observo, não é? Portanto, sem querer, enfim, na minha opinião pessoal, acho que era bom ver mais cristãos, que são cristãos, que frequentam a igreja, mas que depois às vezes falta dar um pouco aquele salto para outras atividades, para maior empenho. Às vezes há um pouco de receio, se calhar até mesmo por pensar isto se calhar vai ocupar muito tempo, não tenho disponibilidade, e acaba por ficar aquém. E muitas vezes até são as mesmas pessoas que se vai encontrando nos vários fóruns, nos vários encontros. Era bom alargar isso, eu acho que é um desafio, porque se as pessoas são cristãos e já têm essa fé, não é? Depois podem abraçar diferentes projetos, não é preciso estar sempre a fazer coisas, não é? Mas era bom, de facto, alargar mais e outras pessoas, caras novas nessas atividades, sejam ou não organizações relacionadas com a Igreja, mas penso que o exercício da cidadania é uma responsabilidade dos cristãos também, portanto, acho que seria positivo, porque nós estarmos de fora e criticarmos, não é? Ou é uma posição mais confortável, não é? Ou menos, exige menos, não é? Agora, de facto, eu acho que é mais interessante tentarmos estar por dentro e tentar ser o fermento, não é? Tentar influenciar as coisas, porque uma pessoa sozinha pode fazer muita coisa, desde que tenha essa possibilidade e as condições certas, por muito pouco que seja, é sempre um contributo. Portanto, o contributo de todos, já se sabe, não é? Pode fazer bastante, não é? Ser contributo é o compromisso de José Varela, que encontrou na Rede Europeia de Ética Empresarial o seu espaço. A rede tem em Portugal sede na Igreja Paroquial de Miraflores, em Algés, e envolve atualmente mais de 30 membros ativos. Para saber mais sobre esta organização aconfessional e apartidária, visite a sua página na internet.